Você é daquela pessoa que sabe o seu desígnio na face da terra, o seu propósito, a sua missão, e mesmo assim tem medo de executar, com medo do que as pessoas vão dizer, o que elas vão acharem, mesmo que isso desagrade ao seu Deus? Estaremos conversando sobre isso a partir de agora, nesse vídeo. Olá, eu sou o seu irmão em Cristo, Daniel Lago, e você está no canal O Desígnio, esse canal que é feito para gente, exclusivamente como você, que talvez não está satisfeito com a vida que você tem levado, porque você sente que pode dar um passo a mais. Estaremos fazendo um vídeo muito interessante para você nesse momento. Espero que você fique até o final. E para nós basearmos e termos base firme, sólida sobre o que estaremos falando agora nesse vídeo, eu trouxe uma passagem muito emblemática aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, e o versículo 7, que diz assim, a partir do versículo 7, que diz assim: mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel tem o coração fechado e a mente endurecida. Eis que endureci o seu rosto contra o rosto deles, e endureci a sua fronte contra a fronte deles. Tornei a sua fronte mais dura do que a rocha, como o diamante. Portanto, não tenha medo deles, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Meu querido, minha querida, você que segue o canal Desígnio, ou você que não segue, que está nos assistindo agora, esse canal é feito para pessoas igual você, que quer fazer alguma coisa na face da terra, ou seja, executar realmente aquilo que Deus colocou você para executar aqui na face da terra. Só que nesse grupo eu costumo dizer que existem dois grupos. O grupo de pessoas que não sabe o que fazer, não sabe qual é o seu propósito na face da terra, não descobriu ainda e fica dando volta em círculo por causa disso. E existe também outro grupo, um pouco mais avançado, que é o grupo o grupo de pessoas que sabe o que tem que fazer, sabe qual é a sua missão, sabe qual é o propósito, o desígnio aqui na face da terra. Mas, porém, todavia, existe algo que tem travado essas pessoas, apesar de elas saberem qual é a sua missão. É que elas ficam com medo de confrontar as pessoas. E querida, quando eu digo confrontar, não é você arrumar confusão com ninguém, não é você brigar com ninguém, não. Quando eu digo confrontar, é simplesmente você falar a verdade da forma como ela tem que ser falada. Às vezes as pessoas falam de uma forma grosseira, eu já vi gente dizendo na minha frente, porque eu sou assim mesmo. Não, a pessoa é mal educada e grosseira. Agora, falar a verdade é uma coisa completamente diferente. E tem pessoas que elas sabem o que tem que fazer, mas elas têm medo de confrontar as pessoas com a verdade, ela tem medo de dar a sua opinião, ela tem medo, às vezes, de dizer que está errado, a outra pessoa, ou algo está errado, porque ela fica com medo da reação contrária. Como diz uma das leis da física, se eu não me engano é a segunda lei da física, que diz que toda ação tem uma reação com igual intensidade. Então a pessoa fica com medo de falar a verdade ou de dizer alguma coisa, e a pessoa que está ouvindo, ou o grupo de pessoas que está ouvindo, reagir da mesma forma. Então tem pessoas que preferem se calar. Ezequiel entra nesse contexto porque ele nasceu numa época que a nação de Israel o povo de Deus, estava de uma forma fora dos princípios do eterno de Israel, fora dos princípios de Deus. E aquele povo era um povo que se gabava, era um povo que se jactava de conhecer a lei de Moisés, conhecer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, conhecer a lei de Moisés, ou a Torá. E só que eles, mesmo conhecendo a lei, muitos deles, ou a grande maioria, se desviaram da causa do Senhor. Se desviaram da causa do Senhor. Então, o que acontece? Como eles se desviaram, como eles saíram dos princípios do Eterno, Deus foi levantando profetas para reprimir. Ou seja, aqueles profetas tinham a missão de falar
a mensagem que vinha do céu. Tinha a missão de falar aquilo que Deus mandava falar. Só que Ezequiel agora, quando Deus comissiona ele para ele falar aquilo que Deus queria que ele falasse para aquela nação rebelde, Ezequiel ficou temeroso. Porque ali existiam, queridos, anciãos, que eram o quê? Pessoas mais velhas do que Ezequiel, mais versadas na Bíblia. Pessoas que tinham um conhecimento muito aguçado. E Ezequiel ficou temeroso. Porque, na verdade, além de eles conhecerem muitas coisas também, eles ficaram rebeldes, duros. E qual era a missão, qual era o propósito, o desenho de Ezequiel? Chegar para eles e dizer, olha, vocês estão errados. Vocês deixaram a lei do Eterno e estão servindo outros deuses ou fazendo coisas que não compactua com aquilo que ele deixou, com os princípios, com os preceitos deles. Aí Ezequiel ficou temeroso e Deus chegou para ele e disse, olha, realmente são casas rebeldes, são duros de coração, duro de serviço, dura face. O que é a pessoa de dura face? É uma pessoa que não quer dar o braço a torcer, é uma pessoa que está errada, ela sabe que está errada, ela não aceita a correção, não aceita o conselho, isso chama-se face dura. Só que eu fico instigado, querido, é que Deus diz para Ezequiel, Ezequiel, eu vou te dar uma face mais dura do que a rocha, mais dura do que a pedra. E alguma versão diz pederneira. E ele disse, olha, eu vou fazer a tua face igual a face de diamante. E eu fiquei imaginando isso às vezes, e eu descobri, dizem os estudiosos, que o diamante é o material mais duro, mais resistente que existe na face da Terra. E a única coisa que consegue riscar um diamante, fazer um risco nele, é outro diamante pontiagudo de tão duro que ele é. Sabe o que Deus estava dizendo para Ezequiel? Ezequiel, eu vou fazer a tua face dura. Se eles têm a face dura, enrijecida, como pedra, mas quando eles vierem te combater, a tua face vai estar dura, ou seja, tu vai ter argumento, tu vai ter autoridade para fazer aquilo que eu estou mandando tu fazer, que é falar para ele, levar a minha mensagem e dizer que eles estão errados. E eu não sei qual é a sua situação agora, eu não sei o que é que Deus tem mandado você fazer, eu não sei o que é. Só que existe o grupo das pessoas que não conhecem o desígnio, não conhecem a missão, e por isso não faz, vive a ermo. E existe um grupo, como eu falei no começo do vídeo, que sabe o que tem que fazer, mas às vezes com medo de ser rechaçado, com medo de ser isolado, ser jogado numa bolha e a pessoa não cumpre o propósito. Só que Deus está dizendo, Deus diz para Ezequiel e Deus diz também para você, Deus diz para mim, Deus diz para nós, olha, eu te dou autoridade. Se é Deus que manda, ele se responsabiliza. Se é Deus que comissiona, ele coloca a mão em cima e ele guia e ele vai. E como eu disse também no começo do vídeo, não é questão de você sair criando contento em todo mundo, não. É simplesmente você falar a mensagem de Deus, você fazer a mensagem de Deus para cumprir o seu desígnio na face da terra. E Deus vai dar as ferramentas para você executar isso. Afinal de contas, a Bíblia diz, o salmista diz, uns confiam em carro, cavalo, nós faremos menção no nome do Senhor. Davi também, quando foi contra o gigante Golias confiava na sua força, no seu tamanho, no seu vigor, confiava na sua experiência de um guerreiro muito aguerrido. E Davi disse, olha, tu vem a mim com todas essas armas, com tudo enquanto, mas eu vou atirar no nome do Senhor. Então, quando é Deus que comissiona, ele se responsabiliza. Ele vai dar armas para você, autoridade, ele vai dar condição, ele vai dar ferramentas para você fazer aquilo que você tem que fazer, pelo qual o Senhor comissionou você na face da terra. Na questão de Ezequiel, era autoridade. Quando diz face de diamante, ele ia ter autoridade de falar de igual para igual com aquela nação, como ele teve mesmo, e ele falou. Inclusive, às vezes ele foi arrebatado em espírito, Deus mostrava as coisas para ele, de uma forma toda pessoal. E o mesmo Deus de Ezequiel é o Deus que está com você. Então, cumpra a missão dele. Eu não sei se a sua missão é orar por alguém, é visitar presídio, é visitar hospital, é visitar abrigo de idosos. Eu não sei se é sair por aí
entregando panfleto, eu não sei se é, sabe, aconselhar pessoas que estão perto de desistir da vida, eu não sei. Mas Deus sabe e você também. Eu creio que você já sabe qual é o seu desígnio. Então não deixe de cumprir a sua missão, querido, na face da terra. Lembre-se, a gente não pode ser egoísta. O desígnio que Deus colocou para nós não é para a gente guardar o talento da gente, não é para a gente engavetar ele, guardar e engessar, não. Colocar na parede, não. Colocar numa gavetinha e o talento que Deus colocou para a gente foi para, através da gente, a gente transformar vidas por aí. Deus transforma a vida através do talento que Ele deu para nós. E aquilo que você está precisando, peça a Deus. Está precisando de uma ferramenta de sabedoria, precisando de experiência, precisando de argumento lógico, argumento da forma correta, para você conversar com as pessoas, para você fazer a sua missão, peça para Deus, como diz Tiago. Às vezes a gente não tem o que a gente pede mal, mas peça sabedoria para Deus. Peça que Deus revista você com uma autoridade igual revestiu Ezequiel e você vai fazer a missão dele. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Espero que sirva de reflexão e também quero que você compartilhe, que você comente e também se inscreva no canal se você não é inscrito. E eu vou me despedindo por aqui do canal, esse canal Desígnio, esse canal que é feito exclusivamente para você.